O ponto central no estudo da semântica da lógica de predicados é saber como adequar a interpretação de uma fórmula à representação da sentença escrita em linguagem natural. Ou seja, como fazer a correspondência entre aquilo que está escrito em português, uma linguagem natural, e uma fórmula que está na linguagem formal da lógica de predicados. É claro que essa tarefa não é fácil. E a maneira de fazê-la é certamente um problema filosófico relevante. Por que isso? Olha, muitas vezes aparecem sentenças e aí a gente olha para a sentença, puxa, como representar tal sentença na lógica de predicados? Essas coisas não são tão fáceis. Nesse curso, apresentamos apenas algumas ideias iniciais e certamente incompletas, que podem ser melhoradas com o estudo mais detalhado da linguagem e do significado dos elementos do discurso. E nessa aula, vamos ver mais alguns exemplos informais, para que, no momento em que aparecerem as definições formais, nós possamos compreendê-las melhor. Veja mais um exemplo de representação de uma sentença do português como uma fórmula da lógica de predicados. Considere a sentença. Para quaisquer dois números x e y, temos que x mais y é igual a y mais x. Essa é uma propriedade conhecida da aritmética. Para quaisquer dois números, é sempre verdadeiro que x mais y é igual a y mais x. O nosso propósito é representar tal sentença como uma fórmula da lógica de predicados. Ou seja, como representar essa sentença na lógica de predicados? Primeiro passo. Para representar, precisamos interpretar. E seja aí uma interpretação sobre o domínio R. Estamos falando sobre números reais. Ao estabelecer que essa interpretação tem esse domínio, estaremos falando dessa propriedade no contexto dos números reais. Além disso, considere que essa interpretação interprete a função f como sendo a adição da aritmética. Interprete o predicado P como sendo a igualdade da aritmética. Uma representação dessa sentença aqui seria essa fórmula. Para todo x, para todo y, é o caso que esse termo é igual a esse, porque P caracteriza a igualdade. Ou seja, para todo x, para todo y, é o caso que temos a igualdade entre x mais y e y mais x. Então, essa fórmula representa essa sentença, ou seja, conforme a interpretação I, essa fórmula é interpretada como sendo essa sentença. Mas observe o seguinte, que essa não é uma representação única para essa sentença. Podemos ter outra representação, como essa, por exemplo. Aqui estamos considerando um novo predicado. E esse predicado nos diz o seguinte: que de x, y, z é verdadeiro, se somente se xi mais yi é igual a zi. Aqui no âmbito desse predicado estamos adicionando e verificando igualdade. Ele faz tudo. Ele representa, digamos, a adição e a igualdade. Então, que de x, y, z é verdadeiro se x mais y é igual a z. X interpretado, y interpretado e z interpretado. Então, essa sentença, nesse contexto,
ela é representada por essa fórmula, que diz o seguinte: para todo x, para todo y, para todo z, é o caso que, se Q de x, y, z for verdadeiro, então Q de y, x, z também é verdadeiro. Ou seja, se é o caso que x mais y é igual a z, então concluímos que y mais x também é igual a z. Além dessa representação, podemos ter também essa, uma outra representação diferente das duas iniciais. Essa representação aqui nos diz o seguinte, que para todo x, para todo y, para todo z1, para todo z2, se x mais y é igual a z1, y mais x é igual a z2, então é o caso de que z1 é igual a z2. Nessa representação, estamos considerando o predicado que é esse predicado, e também o predicado P, que é o predicado que é interpretado como sendo a igualdade. Conclusão de tudo isso: dada uma sentença, podemos ter várias representações da mesma sentença. Basta que, para isso, definamos predicados diferentes. Apenas com o predicado P temos essa representação. Apenas com o predicado Q temos essa representação. E, se usamos os predicados Q e P, temos essa representação. Preste atenção nas conclusões do exemplo anterior. Temos pelo menos duas. A representação de sentenças da linguagem natural não é única na lógica de predicados. Além disso, os símbolos funcionais podem ser substituídos equivalentemente por símbolos de predicado. Ou seja, dentro do símbolo de predicado ali, ele, digamos, executa também funções, resultados funcionais. Lembra que no exemplo anterior, Q de x, y, z é verdadeiro se x mais y é igual a z, ou seja, o próprio predicado soma o x e o y. Mas, mesmo que símbolos funcionais, isso é importante pensar sobre isso. Olha, mesmo que símbolos funcionais parecem ser dispensáveis, o seu uso é importante. Por quê? É claro, simplifica muito a representação de sentenças e a demonstração de inúmeros resultados em lógica. E por essa razão, principalmente por ela, as funções são consideradas na definição do nosso curso. É claro que existem outras razões para isso, mas num curso introdutório fica difícil de falar sobre essas coisas. Veja mais um exemplo informal sobre representação de sentenças. Considere a fórmula H, que é para todo x existe y, p, x, y. E faça a seguinte pergunta: essa fórmula é verdadeira ou falsa? Olha, para sabê-lo, precisamos saber o que é que essa fórmula está representando. Afinal, dado que essa fórmula representa uma certa ideia semântica, aí sim poderemos decidir sobre sua veracidade. Então, para responder essa questão, devemos definir uma interpretação e como P é interpretado. Ou seja, precisamos saber quem é esse P. Afinal, isso aqui está sendo interpretado como sendo o quê? E estamos quantificando um para todo e um existe em que universo, em que domínio? Devemos definir uma interpretação e dizer como é que P é interpretado. Observe que, nesse ponto, preste atenção, P é um símbolo livre dessa forma. Observe que x e y estão ligados aos quantificadores e P é o símbolo livre. E, para esse símbolo livre, suponha uma interpretação que o interprete como sendo
o menor que, o predicado menor que, ou seja, P é interpretado como sendo menor que. Dada essa interpretação, será que conseguimos interpretar o H? Afinal, H é verdadeiro ou falso? Vamos ver. Se P é interpretado como sendo menor que, então o que está escrito aqui é o seguinte: para todo x existe y, tal que x é menor que y. Isso é verdadeiro ou é falso? É essa declaração. Olha, só é possível determinar I de H após definir o domínio de I. Afinal, sobre quais números estamos falando para dizer que para todo x existe y, tal que x é menor que y? Quem são esses números? Conclusão: essa interpretação nos dá essa ideia semântica. Para todo x existe y, tal que x é menor que y. E para decidir se isso é verdade ou não, devemos estabelecer, dizer quais são os x e quais são os y que estamos considerando. Ou seja, quem é o domínio da interpretação. Se isso não é feito, não há como decidir se a interpretação de H é verdadeira ou falsa. Estabelecer o universo do discurso, ou seja, o domínio da interpretação, é importante. Sem isso, não há como interpretar. E, dependendo do domínio que escolhemos, os resultados das interpretações podem ser bem diferentes. Veja um exemplo. Considere H essa forma. E seja I uma interpretação que interpreta P como sendo menor que. Então, dessa forma, estamos dizendo aqui que para todo x existe y, tal que x é menor que y. Considere então agora que U é o domínio de I. E considere duas possibilidades para U. Que U seja esse conjunto que vai de 0 a infinito, ou que U vai de menos infinito até 0. Duas possibilidades para U. O que faremos a seguir é o seguinte: vamos perceber, vamos observar que, se o domínio for esse, a interpretação de H é verdadeira. Mas se o domínio for esse, a interpretação de H é falsa. Ou seja, dependendo do domínio que escolhemos para I, o H, a mesma forma, pode ser interpretada como verdadeira ou como falsa. Por que isso? Olha, se U é esse domínio, nesse conjunto é verdadeiro que para todo número x existe um y, tal que x é menor que y. Nesse conjunto, qualquer número que eu pegar nesse conjunto, sempre consigo um outro maior que ele. Ou seja, se o x for, por exemplo, 10, eu consigo para y, o y pode ser 11, 12, assim por diante. Mas isso não ocorre quando eu considero esse conjunto. Nesse conjunto é falso que para todo número x existe um y, tal que x é menor que y. Mas por quê? Olha, considere que x seja igual a 0. O 0 está nesse conjunto. E nesse conjunto não tem ninguém que seja maior do que o 0. Ou seja, para o caso em que x é igual a 0, não existe y, tal que x é menor do que y. Conclusão: quando o domínio é menos infinito a 0, a interpretação de H é falsa. E se o domínio é 0 infinito, a interpretação de H é verdadeira. A seguir, vamos modificar um pouquinho a fórmula do exemplo anterior e ver o que acontece. Considere G a fórmula para todo x, p, x, y. Observe que essa fórmula é muito parecida com a fórmula do exemplo anterior. Naquele caso, a gente tinha para todo x existe y, pxy. Agora eu só tenho para todo x, pxy. Seja nesse caso, J uma interpretação sobre esse domínio, do menos infinito até 0. E o P
é interpretado por J como sendo menor ou igual. Ou seja, pela interpretação J, o P é o menor ou igual. E seja I uma interpretação também sobre esse domínio, que interpreta P também como sendo menor ou igual, interpreta como J, também menor ou igual, mas aí há uma pequena diferença. O Y é interpretado por J como sendo menos 5, e o Y é interpretado por I como sendo 0. A questão que a gente apresenta aqui é a seguinte: dadas essas duas interpretações definidas dessas formas, desse jeito, e que possuem apenas essa diferença, interpretam Y de maneira diferente, só por isso podemos verificar que G, essa forma, é interpretada por J como sendo falsa e é interpretada por I como sendo verdadeira. Olha, por que isso? Observe o seguinte, o que está escrito aqui, conforme J? Por que isso é falso? Olha, o que está escrito aqui é o seguinte: para todo x, x é menor do que y. Mas quem é o y nesse caso? É o y que é dado pela interpretação de J. Quem é esse y semântico? É o menos 5. J interpreta y como sendo menos 5. Então, isso aqui é falso porque, para todo número x nesse conjunto, não é o caso que x é menor ou igual a 5. Observe que nessa análise estamos interpretando o y como sendo menos 5. E esse é o caso. A interpretação I interpreta essa forma como sendo verdadeira. Pois nesse caso, I interpreta y como sendo 0. E para todo número x nesse conjunto, temos que x é menor ou igual a 0. E observe que, por essa interpretação, o y é interpretado como sendo 0. Então, o que está sendo expresso aqui é que, para todo x, x é menor ou igual a 0. E isso é verdadeiro. Porque, nesse conjunto, todo número é menor ou igual a 0. Observem que o que há de novo nesse exemplo em relação ao anterior é que, no exemplo anterior, y era uma variável ligada ao quantificador existencial. Agora, y é uma variável livre. Conclusão: é necessário interpretar y para interpretar g. Se y é interpretado como sendo menos 5, temos um resultado. Se y é interpretado como sendo 0, temos outro resultado. Observe então a conclusão importante. Para interpretar essa fórmula, é necessário interpretar os símbolos livres de G. E os símbolos livres de G são Y e P. E é isso que fazemos aqui, ó. Interpretamos Y assim e interpretamos P assim. Conclusão importante. Para interpretar uma fórmula, é necessário interpretar seus símbolos livres, que nesse caso é P e Y. E dependendo da interpretação desses símbolos livres, podemos ter resultados diferentes. Considerando a análise dos exemplos anteriores, para interpretar uma fórmula da lógica de predicados com quantificadores, temos que lembrar, observe, devemos estabelecer quem é o domínio da interpretação. E o resultado depende desse domínio, o resultado das interpretações. Mas é também importante definir de forma clara qual é a interpretação dos símbolos livres da fórmula. Preste atenção nisso. Para interpretar uma fórmula da lógica de predicados, é necessário de antemão dizer qual é a interpretação dos símbolos livres dessa fórmula. As variáveis ligadas
Não precisa, não é o caso. Por quê? A interpretação de uma variável ligada, poderíamos dizer que ela é dada pela semântica de quantificador. Seguiremos falando mais sobre essas coisas de maneira informal.